Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de casa. Porque tá sempre assim. Vai ter sempre esse microfone agora. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. Estamos aqui para te ajudar a se preparar para o seu casamento, através de conteúdos sobre relacionamentos, a partir da visão sistêmica. E o tema de hoje é... Você conhece a sua história familiar? E antes disso, comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve nesse canal para que você possa acompanhar tudo de pertinho. Maravilha. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre conhecimento da nossa história familiar. A gente percebe conversando com as pessoas, em atendimentos, que é muito comum as pessoas não saberem simplesmente, às vezes nem o nome do avô, da avó, do bisavô, então nem se fala. Isso é muito prejudicial, porque nós herdamos deles a maior parte daquilo, para não dizer tudo, que nós entendemos e a forma como a gente lida com a vida. Família, dinheiro, casamento, sexo, tudo a gente recebe da nossa família. A família é esse lugar onde nós somos constituídos. E só para diferenciar o tema de hoje do tema da semana passada, quando nós falamos sobre autoconhecimento, nossa proposta era discutir a questão de se conhecer melhor, de uma espécie de resgate da autoestima, mas essa autoestima em que lugar? Num lugar que te fortalece para o casamento. Então você entra no casamento, você entra num relacionamento a dois muito seguro de si, muito forte em si mesmo, que você tem raiz, você tem história, você sabe de onde você veio, você se conhece, sabe quem você é, quem você não é. E a gente percebe, tanto na nossa história, quanto na de outras pessoas que a gente atende, conversa, que muitas vezes quando acaba um relacionamento há um enfraquecimento da autoestima. Essa autoestima ela fica debilitada. E muitas vezes por coisas simples, tipo gosto de clima. Um gosta de frio, outro gosta de calor. Um gosta do outono, outro gosta da primavera, e tá tudo bem. E muitas vezes as pessoas se perdem quando um relacionamento acaba. Tipo, o que eu gosto? Será que meu gosto é legal? Meu gosto é ruim? Forma de vestir, forma de falar. E aqui a gente não está tratando de questões de caráter. Se a pessoa é mentirosa, se a pessoa é cheia de falcatrua, a gente não está falando disso. A gente está falando de questões de simplesmente gosto. E que muitas vezes se perdem no meio disso tudo. Então, no último vídeo sobre autoconhecimento, como esse primeiro degrau para o casamento, a nossa proposta era de falar disso. Poxa, se conheça, se valorize a tua história, o teu jeito, a tua criação, a tua família. Tudo isso é muito importante porque simplesmente é seu. E no dia de hoje, no vídeo de hoje, a nossa proposta é fazer esse resgate dessa herança familiar que todos nós recebemos, não importa onde você foi criado, como era a sua família, se você foi criado por um pai, por uma mãe, por um avô, por uma mãe solo, por um pai solo, por um tio, por um irmão mais velho, não importa. Você foi criado por alguém e mesmo que você nem tenha conhecido esses avós, por exemplo, eles te influenciam, queira você ou não. E eu acho que a importância de conhecer a sua história, né, resgatar as suas raízes. Seus avós morreram de quê? Com qual idade? O que eles faziam em vida? Qual o trabalho? Como que foi a infância deles? Seus bisavós? Você sabe alguma coisa dos seus bisavós? Pois é disso que a gente está falando. A gente não está falando de conhecer a história somente no que afeta diretamente ou é relacionado diretamente a você. Ou seja, o lugar que você nasceu, quais escolas você estudou, alguma coisa engraçada que você fazia quando era criança, lugares que você morou. Não é só sobre isso, é para muito além disso. Quando a gente fala conhecer a sua história, a gente está passando por todos os seus ancestrais, que você é fruto desses ancestrais. E a gente acredita que a importância de você conhecer a sua história é porque se a gente não conhece, não tem como a gente fazer diferente. A nossa tendência é sempre repetir os padrões adoecidos do nosso sistema familiar. Então, como que eram os casamentos? Quando você for conhecer a sua história, pergunta sobre os casamentos. Como que era o casamento do seu pai e da sua mãe? Como eles se conheceram? Como que eles vivem? Né? O que você sabe deles? Porque uma coisa é como você percebe. Outra coisa é o que te contaram. Então, como que era o casamento dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tios-avós? Como que era isso? Como que eles se conheceram? Como que era o relacionamento deles? Quais eram os princípios, os valores? Havia traição? Havia divórcio?
houve divórcio, houve traição, houve muitos gestos de amor, houve violência física, psicológica, houve uma submissão tanto da parte masculina quanto da parte feminina irrestrita. Então, são fatores que a gente te convida aqui hoje, através desse conteúdo, a pesquisar, a buscar saber, entendendo que se você não conhece, você não tem como fazer diferente. A tendência é que você repita esses padrões adoecidos, disfuncionais, que muitas vezes você não quer carregar. Mas como você não sabe de onde veio, dificilmente você vai conseguir olhar e falar isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, e o seu casamento... Putz, quem é? E dentro disso que Leila estava falando, da repetição de padrões, como a gente vem falando nos outros vídeos, é muito importante que você pare neste momento para analisar sua história familiar com honestidade, com gentileza, para realmente você entender e saber o que está acontecendo. A gente vê casos, por exemplo, de todo mundo tem gravidez na adolescência. Então a menina engravidando com 15 anos, 16, e você vai ver, vai pegar lá atrás, a sua avó engravidou, sua mãe engravidou e você também engravidou na adolescência. Então você vai vendo padrões se repetindo. Famílias onde só as mulheres traem na família, todas as mulheres da família traem. Então, famílias onde todas as mulheres sustentam os homens, coisas do tipo, onde todo mundo na família tem um tipo de doença. Esse tipo de coisa é muito interessante quando você vai percebendo e você consegue trazer aquilo para a tua história e ressignificar isso para dar um novo sentido, né? E sempre quando a gente fala de padrões, eu lembro da história do peixe. Não sei se você conhece, mas é uma história que diz assim, fala muito bem, representa muito bem essa questão dos padrões familiares. Que a gente vai repetindo por não conhecer de fato a história, mas quando alguém investiga a fundo, percebe que aquilo é um padrão que está se repetindo e que não faz mais sentido para aquela história. Havia uma menina que perguntou para a mãe dela por que todo Natal essa mãe cortava a cabeça do peixe e o rabo do peixe para poder servir à mesa na ceia de Natal. E a mãe respondeu que não sabia. E a menina falou assim, vou perguntar para minha avó, porque minha avó sempre fazia assim também. E aí quando ela vai perguntar para a avó conta que na infância dela, a mãe dela fazia assim. Por quê? Porque eles não tinham uma travessa que coubesse o peixe inteiro. Eles só tinham uma travessa de vidro bonita para poder servir a mesa do Natal, porque eles eram muito pobres. E a única travessa que eles tinham não cabia o peixe inteiro. Então a forma com que a avó dela, a mãe da avó, pôde servir era cortando as extremidades que tinham menos carne para poder servir. E a avó foi fazendo assim, a mãe foi fazendo assim, até que chegou nessa menina que olhou, por que a gente está fazendo dessa maneira? E aí, quando ela descobriu, ela falou, meu Deus, isso não faz mais sentido pra gente. A gente tem inúmeras vasilhas, a gente tem a possibilidade de comprar uma vasilha grande para caber o peixe, mas a gente continua repetindo esse padrão que fazia sentido lá na época da minha avó, mas hoje não faz aqui. Mas eu vou repetindo porque eu não conheço, vou no automático. E até você falando disso, me lembrou muito aquela frase que a gente já ouviu também, que é muito comum, principalmente no passado. Ruim com ele, pior sem ele. Essa frase é uma frase muito comum, assim, já ouvi de várias pessoas. Então, gente, imagina isso hoje. Imagina uma criança, uma menina crescendo ouvindo isso. Ruim com ele, pior sem ele. E ela vai para o relacionamento dela. Então, ela já entende que é ruim com o homem, mas ela tem que passar o que tiver que passar com o homem, porque sem ele é pior ainda. E aquilo ela vai passando para a próxima geração. E assim como esses ditados populares, né? Dia de muito, véspera de pouco, a gente vai trazendo da nossa história familiar inúmeras interpretações de histórias, interpretações bíblicas, interpretações da vida, para lidar com dinheiro, para lidar com sexo, para lidar com N fatores que você vai precisar lidar na dinâmica do dia a dia a dois. E é muito ruim quando a gente trata esses valores, esses padrões, esses princípios que nos foram passados, muitas vezes até com muito amor pelos nossos pais, como valores absolutos. Então a gente entende, por exemplo, a menina cresce achando que homem que é homem tem que ser bravo, tem que ser violento, porque isso demonstra a masculinidade do homem. E ela vai para frente, ela passa para o relacionamento carregando esse pensamento e só se mete em relacionamentos abusivos, por exemplo. Então,
a gente gosta muito desse tema de histórias familiares porque a nossa história nos chocou muito quando a gente foi ver percepções de por que a gente tem esse problema? Aí você vai descobrir lá que o avô teve um problema assim assado e você só está repetindo. Então, busque saber qual é a sua história. Tem traição? Por que os homens na família traem? Por que as mulheres traem? Por que todo mundo tem problema financeiro? O que aconteceu? Por que vocês quebram tanto? Porque, às vezes, um membro da família, cada geração sustenta a família inteira. Então, esse tipo de coisa. Isso acontece na sua família. Para você saber, você vai precisar de honestidade para simplesmente conversar, procurar saber e vasculhar essa história. Né? E a sua história está ligada diretamente na escolha da pessoa que você quer casar, se relacionar e constituir uma vida a dois. Então, será que no seu sistema familiar tem espaço para a figura masculina? Os homens ficam no seu sistema? As mulheres ficam no seu sistema? Ou há inúmeras rupturas de relação e você vai ser mais uma pessoa que vai talvez casar, conseguir até casar, mas vai se divorciar também seguindo esse padrão. Então, são questões que a gente quer levantar para que você possa ir com objetividade buscar na sua história familiar, resgatando as forças do seu sistema, quanta força não deve ter no seu sistema e quantas dores também tem, e a tendência sua de repetir e carregar isso para o seu relacionamento, ferindo o outro, se ferindo e por aí vai. Você tem todo o direito de querer ignorar isso. Ah, não quero saber, é muito chato, minha mãe não gosta de falar. Até quando a gente faz diagrama, as pessoas falam isso. Ah, não, fui tentar perguntar para minha mãe não gosta de tocar nesse assunto. Ah, o clima da casa muda, então eu prefiro não saber. Gente, é um direito seu, é a sua vida, tá? É um direito totalmente seu. Porém, entretanto, contudo, todavia, você vai precisar também lidar com as dores dessa sua escolha, que não é uma escolha que a gente orienta, né? Mas é um direito seu, tá bom? É um direito totalmente seu. E a gente se falou muito disso também no vídeo do autoconhecimento. Invista tempo e dinheiro se for preciso. Dinheiro, muitas vezes, se você for fazer algum serviço que vai te ajudar nisso. Então, tem gente que paga para descobrir a origem de qual país que são os seus antecedentes. A terapia também te ajuda muito, te auxilia muito nesse processo de descoberta, a terapia sistêmica familiar, né? As outras abordagens eu não sei muito a fundo se buscam tanto quanto a que a gente utiliza. Mas o genograma, que é um mapeamento transgeracional, que a gente vai descobrir ali a fundo qual é a história da sua família. Então, assim, para isso precisa money, precisa ter investimento de dinheiro e investimento de tempo. Que é você parar, você ler, pesquisar, buscar fotos, buscar conversar com seus parentes, ir muitas vezes no seu destino lá onde seu avô morou, onde a sua bisavó morava e ver ali se as pessoas conhecem histórias sobre eles. Então, é um movimento que precisa ser feito de desgaste, muitas vezes até emocional, porque às vezes se deparar com as histórias não é um processo fácil. Se deparar com o seu sistema familiar não é tranquilo, muitas vezes tem muita dor, às vezes envolvida, e você vai precisar de uma ajuda de um profissional que possa te acompanhar nesse processo. Mas o convite que a gente quer te fazer hoje é para você investir nisso, porque isso vai impactar diretamente nas suas escolhas e no seu relacionamento. E uma coisa também que a gente percebe, sinceramente, sem exceção dos casos que a gente viu até hoje, todas as vezes que há um resgate dessa herança familiar, emocional, muitas vezes o que acontece é um amor maior pelos seus pais, por exemplo. Você olha e fala, nossa, meus pais atravessaram isso. Poxa, meu pai foi abandonado e nunca me abandonou, sempre esteve tão presente. Minha mãe não recebeu o investimento que ela me deu. Isso normalmente gera um amor, uma gratidão, um carinho que muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente trata com a nossa família, em especial pai e mãe, como se eles fossem eternos devedores. Ah, porque meu pai não fez isso, porque minha mãe deveria ter feito aquilo, que se minha mãe fosse assim, se meu pai fosse assado. E quando a gente para mergulhar nessa história familiar, gente, dá um senso de gratidão, de amor, de pertencimento. Fala, nossa, caramba, meu pai foi trabalhar desde os 6 anos de idade. Aí você pensa, onde eu estava com 6 anos de idade? Eu estava em casa, estava no colégio, estava numa creche, estava num condomínio. Por quê? Porque alguém trabalhou para me sustentar. E meu pai, ninguém trabalhou por ele. Ele trabalhou e me deu o que ele não recebeu.
Até outro dia a gente, no evento que a gente fez, eu falei isso pra uma pessoa e ela falou, nossa, eu tô vendo exatamente meu pai assim agora. Que é, muitas vezes a gente recebe dos nossos pais um casaco. E aquele casaco te aquece daquele frio, só que ele não te aquece bastante, ele não é tão bonito, ele não é do jeito que você gostaria. E você olha para o seu pai e fala assim, nossa, por que você me deu esse casaco? Você poderia ter me dado um casaco melhor, um casaco mais bonito, que aquecesse de uma forma melhor. Só que quando você olha para a história do seu pai, você vê que ele não recebeu casaco nenhum, ele passou frio. E aliás, ele te deu um casaco dele para você não ficar com frio, o casaco que ele construiu. Então, entender a vida dessa ótica, a gente muda tudo, muda as nossas relações. A gente sai desse lugar de eternos credores, cobradores, principalmente dos pais, que são normalmente quem exerce essa função mais próxima, para a gente grata, para a gente que olha com gratidão. E eu já falei isso no outro vídeo, né? A amargura, ela traz para a família um ambiente tóxico, ela traz um ambiente de murmuração, de reclamação, um ambiente pesado de se estar. E a gratidão é exatamente o oposto disso. Ela quebra muitas vezes esse ciclo de pais, filhos que reclamam dos pais, geração após geração. E você pode estar se perguntando, tá, mas eu não tenho contato com ninguém da minha família, eu não conheci meus pais, não conheci meus avós, não conheci ninguém. Mas a gente tem algo para te oferecer também nisso, né? Que a gente acredita que cada um de nós, mesmo não tendo nem conhecido algum dos nossos parentes ou a maioria dos nossos parentes, a gente tem uma memória emocional dentro da gente, que precisa ser estimulada para poder vir à tona. Então, existe uma memória emocional que isso aí teria que ser, não é tão simples, porque precisa de um acompanhamento terapêutico para tentar evocar essas memórias emocionais, para você se conectar com as suas raízes. Mesmo que você não tenha conhecido, existe algo dentro de você, essa memória, que te marcou e que você tem raiz, mesmo que você não conheça. Então, faça também esse movimento, busque ajuda, busque profissionais que trabalham com esse tipo de serviço, de acompanhamento terapêutico. As redes sociais, cara, tenta buscar um primo, um tio distante, vai pelo sobrenome, gasta mais ainda energia para você se sentir pertencendo, porque você tem raiz. Você às vezes não conhece a sua raiz, mas você tem. E esse é uma esperança que a gente quer dar, que tem a memória emocional dentro de você, que fala sobre os seus parentes, que fala sobre os frutos que eles deram, as dores que eles viveram, as forças que eles têm, e que você é fruto disso e pode se apropriar desse lugar para poder também caminhar para frente. E até dentro disso que eu estava falando, ainda que você não saiba nada, você tem uma cor de pele, essa cor de pele veio de algum lugar, esse cabelo, os olhos, a boca, sobrenome, tudo isso veio de algum lugar. E que você precisa resgatar muitas vezes e dar valor. E como a gente está tentando construir aqui, né, você muitas vezes tem interpretações ruins de fatos, que você não entende bem. E normalmente aquilo que não é bem compreendido, não é bem estudado, tende a ser mal interpretado. Então, talvez situações, eventos que você viu de uma maneira, aconteceu de maneira completamente distinta. E esse exercício é uma oportunidade, muitas vezes, de você ressignificar. E a gente sempre fala, né, que quando você não conhece a sua história, como a gente já falou, você tende a repetir. E muitas vezes, na escolha de um parceiro, você pode estar escolhendo alguém que está indisponível. Que está indisponível emocionalmente, indisponível financeiramente, indisponível fisicamente. Por quê? Porque você está sendo de alguma forma leal ao seu sistema. Por isso que a gente veio perguntando, será que no seu sistema homens ficam, homens podem ficar? Muitas vezes a gente, por não conhecer a nossa história, a gente não vê o quanto a gente assume funções no nosso sistema que não são nossos, lugares no nosso sistema que não são nossos. Então, por exemplo, não sei qual é a sua história, mas se a figura masculina no seu sistema, um pai, um avô de referência que cuidava de você, foi embora, abandonou a sua mãe, abandonou vocês, você sentiu esse sentimento de abandono, essa sensação de abandono. Muitas vezes você entrou nesse lugar do homem da casa, ou você entrou nesse lugar de parceira da sua mãe,
e você se conectou emocionalmente e não há espaço para isso, para um relacionamento. E até se você se relacionar com essa pessoa, com qualquer pessoa que você achar na vida, que você queira se relacionar, se você está assumindo uma função errada no seu sistema, você pode estar escolhendo alguém que não vai dar certo e você pode ir para um casamento e não dar certo. Por isso que a gente está trazendo o primeiro passo para você se preparar. Se conheça a sua história, veja se você está no lugar certo no seu sistema, se você está ocupando algum lugar que não é seu, porque isso vai interferir diretamente na escolha do seu parceiro de vida, vai interferir diretamente como você vai se relacionar, como que isso vai, em que termos isso vai se relacionar, quais são as suas dores, quanto que você vai carregar isso para o seu relacionamento. E se você for casar, você pode estar casando dentro desse sistema aí disfuncional, ocupando padrões, funções, sendo leal ao seu sistema, e você está reproduzindo isso no seu casamento, e você vai chegar lá na frente, mas eu sofri, o meu caminho é divórcio, o divórcio acaba sendo algo muito danoso emocionalmente, muitas vezes, a maioria das vezes, né? Então, lá atrás você pode estar colhendo frutos de algo que você não fez agora, que é conhecer a sua história, conhecer as suas dores, as suas forças, o que você gosta, o que você quer repetir, o que você não quer repetir, e por aí vai. E a gente vai falar depois melhor desse tema que eu vou comentar agora, mas existe um autor muito famoso que se chama Bert Hellinger. Ele é muito famoso pela criação do conceito de constelações familiares. E ele tem um conceito que ele chama de princípios básicos da vida, ou as ordens do amor, que são 3, né? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. E toda vez que você quebra um desses 3 conceitos, né, você traz resultados, consequências muito negativas para a sua vida e para o seu sistema. Então a gente vai depois gravar um vídeo só falando melhor sobre cada um deles, porque, gente, é muito, muito, muito importante isso. Então, por que eu estou falando disso, dando esse conceito de história familiar? Porque muitas vezes na hierarquia você subiu. Então você subiu e de repente na sua história familiar, a sua mãe sustentou a mãe dela e agora você sustenta a sua mãe. Sabe essa coisa? Então, outra ideia, por exemplo, o equilíbrio entre dar e receber. Então você dá muito mais do que você recebe. Conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa sustentava a família inteira. Mas, gente, quando eu falo a família inteira mesmo. Ela sustentava os avós, os pais, os tios, o irmão, o marido, os filhos. Falei, meu Deus do céu, uma pessoa sustenta todo mundo. E a gente não está falando de gente rica. Está falando de gente assim, trabalhando, cortando dobrado, sustentando todo mundo. E esse povo todo mundo faz o quê? Vive as custas dessa única pessoa. Então, esse é uma completa quebra, por exemplo, tanto da hierarquia quanto do equilíbrio entre dar e receber. Então, você dá muito mais do que você recebe. E se você leva isso para um relacionamento, já que a nossa proposta aqui é falar sobre uma preparação para o casamento, você já entra num casamento onde, por exemplo, você sustenta outra pessoa. Então, a outra pessoa não faz nada, ela só curte a vida enquanto você banca a casa, você limpa, arruma, cozinha, e a pessoa está ali simplesmente para ser servida, por exemplo. Então, outra ideia dentro dessa questão do pertencimento, pessoas que não se relacionam, por exemplo, com irmãos que foram tidos de relações extraconjugais, você exclui uma pessoa. E uma regra básica de todo o sistema e do ser humano, todos queremos pertencer, todos queremos ser aceitos, todos queremos ser amados, admirados. Isso são princípios básicos da vida humana. Então, quando a gente pensa nessa questão da história familiar, tem alguém que foi excluído? Um tio que talvez foi excluído, um irmão seu que nem você fala, que você não quer papo, porque você não reconhece como irmão, porque é alguém que seu pai ou sua mãe teve fora do casamento. Pessoas que morreram, abortos provocados, abortos espontâneos, acidentes, pessoas que, através dessas fatalidades, saíram do sistema fisicamente e emocionalmente elas também continuaram sendo excluídas e não foram resgatadas nesse lugar. Você pertence, você foi embora cedo, mas você tem um lugar aqui, e fica esse lugar vazio nesse sistema e alguém tende a ocupar, né, muitas vezes. Como esse papo é um papo um pouquinho maior, a gente vai deixar ele para o outro momento para poder explorar com a devida atenção. Mas a ideia aqui é você olhar para o seu sistema procurando essas 3 coisas. Alguém foi excluído? Alguém foi proibido de pertencer? Alguém foi diminuído? Então, porque quando alguém não pertence, você está dizendo, eu sou melhor do que você, ou você é menor do que eu. Isso não é legal.
Então, você está sustentando os seus pais, você está sustentando seu irmão, você é sustentado pelo seu marido, você é sustentado pela sua esposa. Então, pensar nesses conceitos e já pensar nisso, por exemplo, hoje se você está namorando um noivo, quais são as regras desse relacionamento? Estamos caminhando para o casamento. E aí, como é que vocês distribuíram? Quem cuida do quê? Qual é a responsabilidade de cada um? Que é um outro tema que a gente vai falar também, que é a autorresponsabilidade. Então, quem assume o quê? Pessoas que vão para relacionamentos amorosos igual criança. Então, ela vai ali, pegar na mão dela, está sendo conduzida como quem não tem responsabilidade nenhuma com o que está acontecendo. Então, vem cá, como é que vocês vão pagar a conta? Quem vai sustentar vocês? Pessoas que já entram em relacionamentos contabilizando que vão ser sustentáveis. Então, isso é muito doido. E olhar para esse momento do relacionamento é um momento de olhar para a sua história familiar à procura desses padrões. A procura de relacionamentos abusivos, a procura de relacionamentos que não lidam bem com o dinheiro e tudo mais que a gente já falou e não vai ficar aqui repetindo. Mas a ideia é aproveitar esse momento para você analisar isso com honestidade. E para encerrar, vamos falar rapidinho algumas formas de você buscar conhecer a sua história. A gente já falou um pouquinho no início do vídeo, mas eu separei aqui algumas. A primeira que eu mais gosto é perguntando. Mais gosto, eu acho mais fácil, né? Você consultar seus pais, consultar seus irmãos, consultar seus avós, bisavós, tios. Vai perguntando para cada um como que foi as relações, como que vocês cresceram, como que foi a infância, como que foi o trabalho, como que foi o processo de sair de casa, como foi o processo de casar, quem aceitou, quem não aceitou, houve crises, houve divórcios, traições. Vai perguntando isso diretamente. 2, fotos. Buscar fotos sobre a sua família. As fotos trazem essas memórias de forma mais clara, mais sensitiva. Traz ali um momento, você não fica só na imaginação. Você está vendo um recorte daquele período, você está vendo um recorte daquele momento. Então você pode até usar as fotos como facilitador na hora de fazer perguntas. Você fala, isso aqui foi aonde? O que estava acontecendo nesse contexto? Isso vai te ajudar também, vai ser um direcionador aí nessa investigação da sua própria história. Até essa questão de foto que você está falando, lembra aquilo que a gente sempre vê quando a gente faz atendimento, a gente pede a pessoa para trazer foto. E é interessante porque, às vezes, na sessão anterior, a pessoa está falando do quanto aquele momento na vida dela, naquele ano, foi um ano lindo, especial, maravilhoso. Aí a pessoa traz a foto daquele período e tá, por exemplo, todo mundo com a cara triste, assim, meio abatido. Falou, mas você não falou, e de repente aquela pessoa, ela, sabe, dá aquele estalo, fala, gente, realmente eu estava interpretando errado. Isso aqui já, que às vezes foi o momento que antecipou um divórcio na família, uma quebra financeira. Então ela estava com uma memória, digamos assim, distorcida daquele momento, né? Então, até isso é importante, né? As fotos são muito legais. Já é terapêutico na hora que você começa a preparar as fotos na sessão, né? Antes da sessão que o cliente vem, prepara as fotos, traz pra gente, vai contando, aquilo já é terapêutico. Então aproveita, talvez você não esteja numa sessão, mas você tá com liberdade de fazer isso a qualquer momento. Um outro recurso também é a terapia, né? Terapias que abordam diretamente sobre essa questão. Tem a constelação familiar, que é um braço aí, é uma ferramenta que dá para utilizar também, busca ajuda. Mais algum? Eu sempre indico, gente, livros, filmes. Vendo objetos. Vai na casa de uma tia que tem aquela cristaleira, que tem um monte de coisa da família inteira. Pergunta o que é aquilo, da onde que veio. Enfim, seja o detetive. Esse é o nosso convite para vocês serem detetives da história de vocês, que a gente já mostrou aqui inúmeros benefícios. Quanto isso vai afetar, impactar a sua vida positivamente em todas as áreas e principalmente no que a gente está focando aqui, que é no seu relacionamento amoroso, que você provavelmente também você está aqui se preparando para o casamento. E se você ainda não está em vista um casamento, você está se preparando antes, com mais antecedência ainda. Então, assim, você está com mais chance ainda de viver algo muito legal, saudável, desfrutando aí de um relacionamento, de um casamento muito gostoso, bom, com as suas crises, com as suas questões, como a gente sempre fala, não é a perfeição que a gente está vendendo aqui, mas é algo saudável, que quando tem os conflitos, aquilo é resolvido de uma forma saudável, construindo algo para onde vocês querem ir como 2 em 1. E acho que é isso, né? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, compartilha aqui, fala com a gente, bota nos comentários.
Se você não sentir a vontade para escrever no comentários, procura a gente no Instagram, Sala de Casa, escreve lá pra gente. Teremos muito prazer em te responder e falar com você, te orientar de alguma maneira que possa te auxiliar nesse processo, tá bom? Sim, e se você tiver alguma sugestão de conteúdo que vocês queiram que a gente fale, coloca aqui também nos comentários para que a gente possa fazer essa interação da melhor forma possível. Então é isso, um beijo, até a próxima. Tchau!